Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Eu desejo a paz a você que está aí, né? Vendo aqui uma passagem de Deus, né? Que vai ser diretamente para você. Na verdade, sexta-feira, né? Deus usou o pastor para pregar essa palavra em Jó. Eu acredito que muitos já conhecem a história de Jó. Mas nesse dia em especial, Deus ele falou comigo e eu quero compartilhar com os irmãos, né? Espero que também fale com vocês, né? Que está lá em Jó 1. Eu vou ler poucos versículos, mas se vocês puderem meditar no livro de Jó todo, vale a pena. Jó 1, que fala: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal, né? Eu vou pular aqui alguns versículos, do 1 eu vou pular para o 3, que fala assim: possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal de seu serviço, né? Ou seja, funcionários na época, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente, né? E aqui no 6, eu já vou pular aqui, num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante Jó, veio também, né, Satanás entre eles. E o 7 fala: então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu: Senhor, Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste o meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. O 9. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, e ele, a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoastes, e os seus bens multiplicaram na terra. E aí vou pular para o 12, né? Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem, está em seu poder. Ou seja, Deus, ele deu liberdade a Satanás fazer tudo com os bens, com tudo que ele tem, né, para Satanás. Deus deu essa liberdade. E eis que tudo quanto ele tem está em seu poder. Somente contra ele não estenderás a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Pulando aqui para o versículo 20. Então Jó levantou-se. Não, isso aqui eu vou deixar para depois. O que é que eu quero dizer para os irmãos, né? Deus falou muito para você, né, que está aí ouvindo essa palavra, que não é porque você está na presença de Deus, como a Bíblia relata que Jó, né, era temente a Deus, se desviava do mal, era um homem santo, reto, e que não há na terra um semelhante a ele, né? Então, assim, ele era um exemplo, vamos se dizer, abaixo de... depois de Jesus, eu acho que um dos homens mais admiráveis da Bíblia é Jó, né? Que as lutas, você não está livre de passar por lutas, né? É nessas horas que a gente tem que fazer o quê? Ativar a nossa fé. Porque é fácil, né, a gente falar: eu confio em Deus, eu creio em Deus. E será que Deus confia em você? Será que Deus crê em você? Será que na hora da luta, da prova, né? Ou você... será que na hora da luta, da prova, você vai falar que confia em Deus ou você vai se entregar às lutas, né? A Bíblia fala também que no mundo tereis aflições, né? Jesus fala isso. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus, ele falou isso. Então, ou seja, nem ele deixou de passar por aflições. Quem somos nós para não passarmos, né? Jó, meus queridos, ele perdeu tudo. Ou seja, Satanás chegou para Deus, ou para Jesus, e falou, né? É muito fácil, né, ele te servir. Ele tem isso, ele tem aquilo outro. A Bíblia fala que ele era o maior de todos do Oriente. Naquela época, vamos dizer que ele era o mais rico, milionário. Ou seja, perdeu 10 filhos, né? Ele perdeu em um dia só. Satanás, Deus permitiu que Satanás tirasse os filhos dele. Se não achou por bem, também
mexeu como se ele fosse fazendeiro, né? Tinha jumentos, bois, perdeu tudo que ele tinha, né? De material, né? A ponto da esposa dele falar: amaldiçoa o teu Deus e morre. E ainda teve doenças pelo corpo, né? Ele foi assim, ficou acabado, né? E ainda assim, ele não perdeu a fé dele, né? Duas letrinhas, fé, foi a única coisa que Satanás não tirou da vida dele. E ainda assim, ele continuou temente ao Senhor, servindo ao Senhor. Então, às vezes, a gente passa por uma luta, né? Então, assim, eu vou te fazer um desafio que eu estou fazendo para mim. Foi o que o pastor que pregou na sexta-feira, pastor Paulo, aqui na igreja que eu congrego, Casa da Bênção, sede, Liberdade, falou: quando você estiver passando por uma luta, lembre de Jó, né? Que Deus permitiu o diabo tirar, né, os filhos dele, tudo tirou da vida dele, mas ele não perdeu a fé. E a Bíblia fala mais adiante, meus queridos, que é aqui, ó, em Jó 42:11, a Bíblia fala assim, ó, Jó 42:11, aqui, olha o que Deus fez, né, quando, aqui, ó, Jó 42:11, mudou o Senhor a sorte de Jó, quando ele orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe em dobro tudo o que ele possuía. Então Jesus abençoou o Senhor, o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque veio a ter 14.000 ovelhas, 7.000 camelos, 1.000 jumentas, bois e 1.000 jumentas, né? Enfim, tudo aqui vai dizer que Deus deu em dobro a ele quando ele orava pelos seus amigos. Então, até melhores filhos, né? Tem coisas que a gente se pergunta por quê, né? Por que, Senhor? Né? A gente tem que perguntar para que Deus está fazendo, permitindo certas coisas em nossas vidas. A gente não pode julgar ninguém, né? Não podemos julgar a situação de ninguém. Eu sei de uma coisa, que Deus dá o que a gente é capaz de suportar, né? E a gente, independente de qualquer coisa, a gente não pode perder a nossa fé em Deus, em Jesus e na palavra que fala que Ele, ó, é o único que transforma. Eu carrego no peito isso daqui. Hoje eu carrego no peito, que é Jesus quem cura, salva e transforma. Jó 19:25 fala também: porque eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. A palavra fala também lá em Salmos, né, que os que confiam no Senhor, não me falha a memória, é Salmo 46, não sei. Os que confiam no Senhor, tem uma música que fala, né? Sobre esse capítulo. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. Tem uma música que fala sobre isso e é da Bíblia, né? Tá na Bíblia. E Naum 1:7 fala também que o Senhor é bom, Ele é fortaleza na hora da angústia e Ele conhece os que nele se refugiam. Então, meus irmãos, que você possa se firmar mais e mais na rocha, inabalável. E essa rocha se chama Jesus. Tem uma passagem também que fala sobre essas duas letras, né? Fé, que é em Hebreus 11, né? Que fala assim, ó, 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. Então, normalmente, né, a gente não precisa ver para crer. Normalmente, o crente crê para ver, né? Então, Deus, na verdade, Ele nos prometeu uma coisa para aqueles que permanecem até o final: a salvação. Isso sim é o mais importante. E isso, na verdade, tem saído do coração de muitos cristãos, né? O homem que prega em cima do púlpito que Deus prometeu, né? Riquezas, né? Nosso Deus é o Deus dono do ouro e da prata, mas Ele não prometeu a você isso. Ele te deu capacidade para você trabalhar e correr atrás de suas riquezas. Mas o que a gente não pode esquecer é a nossa salvação, que é o mais importante, que é o nosso alvo, o nosso foco, que tem que ser a salvação, né? A Bíblia fala também em Hebreus 11:6, que sem fé é impossível agradar a Deus.
Então, você só tem que agradar a Deus com fé nele. Porque quem morreu por mim e por você e por todo mundo foi Jesus, né? Ele sim morreu, ele que passou por tudo que ele passou sem merecer, assim como Jó passou, e nós também iremos passar. Meus irmãos, o pastor falou isso na sexta-feira, meus queridos, que falou assim, é melhor ir para o céu, cego, sem perna, doente, né, mas ser salvo, do que ir para o inferno curado, são, e perder a sua salvação. Quando a gente estiver no céu, não vai haver doenças, não vai haver cegos, paralíticos, né? Então, independente de como você vá ser salvo, é o que importa, é ser salvo, independente da sua condição física, porque aqui é o físico, né? Enquanto a gente está aqui na terra, né? A gente vai perecer. Mas a nossa salvação é o nosso alvo, é o nosso foco, é o principal motivo de estarmos aqui lutando por Jesus. Amém, meus queridos? E para finalizar, eu vou deixar aqui, né, em Jó 1:22, que fala: em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Então não questione a Deus não, meus queridos, né? Às vezes a gente desce, né? Eu já fiz isso várias vezes. A gente vai para pegar um ônibus para ir trabalhar, perde um ônibus, né? E aí a gente fica chateado com o motorista, né? Tem gente que até amaldiçoa, né? Um exemplo, motorista. Mas Deus é que sabe de todas as coisas. Deus permitiu você perder aquele ônibus, você chegar atrasado em determinado local. Às vezes a gente não entende o porquê que algumas coisas acontecem em nossas vidas. Mas lá na frente, né, de repente aquele ônibus ia acontecer um acidente, um assalto ou algo do tipo. Então tudo tem que ser para a honra e para a glória do Senhor. A gente nunca tem que contender com Deus e deixar Deus trabalhar, fazer a nossa parte. Amém? Deus abençoe, um ótimo dia, um ótimo sábado, um excelente final de semana. A você e sua família.